Pessoal, em virtude então do problema técnico que tivemos, né, já tive até algumas dicas aí em relação de outras extensões para gravar, mas vamos começar a nossa aula então sobre o metabolismo, né? Eu já fiz uma prévia com vocês falando a respeito de alguns conceitos, mas falando sobre a definição em si do que é o metabolismo, nós temos que o metabolismo seria a somatória, né, de todas as transformações químicas de uma molécula ou organismo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que todas as macromoléculas formadas a partir de reações químicas estão envolvidas indireta ou diretamente dentre todas as demais que interligam e realizam funções dentro do organismo, seja ele um organismo animal, vegetal ou de outros organismos aí existentes no meio ambiente em que interagem todas essas funções. Então, além disso, deve-se entender que o metabolismo ela vai ser uma atividade que está relacionada à célula e ela é muito bem organizada e coordenada. Então, nós temos que as reações enzimáticas elas vão atuar todas em conjunto visando objetivos. Quais são esses objetivos? Primeiro de todos, independente de qual seja o organismo, né? Ela vai ter que obter uma energia, né? E essa energia química, ela vai ser ou pela captação solar ou na degradação de nutrientes que são ricos em energia, obtidos no meio ambiente. Então a gente está falando aí do que, né? Da fotossíntese dos organismos autótrofos. Os heterótrofos vão ter então a produção de moléculas orgânicas e a degradação vai gerar energia. Então, vendo esse esquema, a gente tem que o Sol para os organismos autótrofos, que são aqueles que são capazes de produzir seu próprio alimento, no caso aí as plantas pela fotossíntese, e nós, né, os animais, somos heterótrofos, que dependemos de fontes externas para a aquisição da energia. Então, o consumo de moléculas para a geração de energia. Então, o segundo objetivo relacionado aí a essas reações conjuntas das células seria a formação ou o que a gente costuma dizer de anabolismo, a formação de macromoléculas, sejam elas proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos, no caso dos carboidratos. E a partir de onde? De precursores monoméricos. Então, falando assim, fica muito difícil os termos, mas precursores monoméricos, por exemplo, da proteína, a gente pode dizer que é um aminoácido, porque ele é uma molécula simples e o conjunto dela vai formar então uma macromolécula como a proteína. Então, vamos pensar que, primeiramente, nós temos, né, os precursores, as unidades monoméricas, então a gente tem os nucleotídeos, os aminoácidos e os açúcares simples. O nível 2 seria as macromoléculas. Então, dos nucleotídeos, a gente tem, por exemplo, a dupla hélice do que? Do DNA. Dos aminoácidos temos as proteínas e, por exemplo, dos açúcares a gente tem a celulose. Então vai ser o quê? Vai pertencer à parede celular, né? A proteína ela está inserida na membrana plasmática e o DNA é componente de um cromossomo. E todas essas moléculas, esses complexos estão relacionados aonde? Na célula, né? Nas organelas que estão dentro da célula. Outra função e objetivo, né, que é converter as moléculas dos nutrientes em molécula com característica de cada célula. Então, hemoglobina, por exemplo, que é uma proteína de transporte, e a clorofila também, que vai ser esse pigmento que vai ser responsável por captar a energia solar e transformar, então, no que? Transformar em energia química para todas as realizações das plantas aí, do metabolismo e bioquímica das plantas.
Além do que, um dos outros objetivos seria sintetizar e degradar essas biomoléculas que são necessárias para o quê? Para algumas funções celulares. Então, temos, por exemplo, a ação hormonal na floração das plantas, como nesse IP amarelo. Temos também a ação hormonal no amadurecimento das folhas, por exemplo, das frutas, por exemplo, o gás etileno é responsável por isso. A ação hormonal no desenvolvimento e crescimento vegetal, por exemplo, com os hormônios que temos em relação aos giberelinas, né, o ácido indolacético, que é o AIA, e também a ação hormonal, então, na abscisão foliar, ou seja, quando a planta, ela expulsa, né, a formação da folha, no caso aí, o aboro, a abscisão, né, o corte dessa folha. Então, sendo assim, a definição sobre o metabolismo, ela está relacionada que é uma reação em rede, né, que vai realizar ou ser realizada por todas as células. E a gente tem a divisão entre anabolismo e catabolismo. E o que isso significa? O anabolismo seriam as reações, né, que a gente vai ter a síntese dos compostos. Então, quais compostos? Todos eles que envolvem desde o crescimento, o desenvolvimento, a manutenção e a reprodução. Então, a gente vai ter o anabolismo como a síntese, né, de todos os compostos necessários para as funções de desenvolvimento, crescimento, reprodução, etc. E também temos essa subdivisão nas reações metabólicas como o catabolismo. E o que é o catabolismo? Já é uma reação que é a quebra, né, das macromoléculas que vão gerar dessa forma energia para moléculas menores. Então, se a gente pensar como nessa ilustração, a gente vai ter então que o anabolismo ele vai surgir então de pequenas moléculas, né, por exemplo, dos aminoácidos, dos açúcares simples, dos ácidos graxos, das bases nitrogenadas. E isso vai dar origem a quê? Os aminoácidos dão origem às proteínas, os açúcares dão origem aos polissacarídeos, ou no caso, os carboidratos, os ácidos graxos, juntamente com outros elementos, vão dar origem aos lipídios, né, que já são aqueles, como nós vimos na aula, todos esses, e as bases nitrogenadas dão origem aos ácidos nucleicos, são responsáveis pela formação do material genético. Então, como que é feito esse anabolismo, né? O metabolismo, então, no quesito anabolismo, vai ser o quê? Uma energia, essa energia, ela vai ser consumida, e desse consumo ela forma essas moléculas. E aí o caso contrário seria a degradação dessas moléculas que gerariam a energia depois. E aí os produtos finais seriam produtos simples sem a energia. Então, é um ciclo que é desde construção, destruição, geração e captação de energia. Então, dentre essas reações catabólicas, que vão todas formar aí as grandes moléculas, desculpem, degradar as grandes moléculas, a gente tem então esse ciclo, né, que ele vai entrar aí no ciclo do oxalacetato, né, do acetilcolinesterase, e está relacionado então ao ciclo de Krebs. A gente vai ver isso no mapa metabólico. E as anabólicas já é a formação, então, que a gente vai ter, né, das moléculas imprescindíveis para a formação de todos os seres aí em relação à parte bioquímica. Então, esse conjunto de reações vai ter o desenvolvimento de todas essas moléculas, né? Então, os metabólitos são as moléculas que vão constituir essas biomoléculas e estão relacionadas às vias que ali estão inseridas. Então, pessoal, quando a gente fala do mapa metabólico, eu estou falando aqui, né? Isso aqui é um mapa metabólico que tem todas as funções e todas as moléculas que são criadas, quebradas, desenvolvidas, a energia, moléculas de energia, os aminoácidos, proteínas, lipídios, os açúcares, fotossíntese,
respiração celular, né? Todas as rotas estão nesse mapa metabólico e no final que eu fizer a apresentação de todas as definições, eu vou abrir no Google esse mapa e a gente vai passar por cada etapa dele, desde a rota da glicólise até a parte do ciclo de Krebs, a ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, que é uma da parte escura da fotossíntese. Depois nós vamos para o ciclo do nitrogênio, subindo então para os aminoácidos, proteínas e finalizando então com os lipídios. Tá? Então são todas as rotas dentro do mapa metabólico que está presente no desenvolvimento de todas as moléculas, o crescimento e desenvolvimento. Então aqui é uma parte desse mapa, né? E essa parte então aqui o que é? A fotossíntese. A fotossíntese então obviamente que eu preciso da energia solar. Essa energia solar, então, tudo isso está acontecendo aonde? Está acontecendo dentro do cloroplasto, né? Que é a organela celular responsável pela fotossíntese. Então, a gente tem que a energia solar, juntamente com a água e o oxigênio, juntamente as enzimas, né, vão formar aí alguns metabólitos, né, as ferridoxinas, os ciclos, gerando a energia. Essa energia, que é o carboidrato também, né? Ela vai para a célula e aí a gente tem a fixação do gás carbônico, que é aqui nesse local que a gente fixa o CO2 e transforma ele no quê? Transforma ele no açúcar, né? É dele que a gente vai partir da formação da energia para a planta e dessa energia que é a glicose, a gente vai entrar então no ciclo da glicólise, que é a quebra dessa glicose até chegar então na respiração celular, tá? Então chegar até a via aí do ciclo de Krebs. E se vocês olharem, essa glicose, né, que é formada, ela vai se formando então depois da fotossíntese, ela chega aqui no ciclo da glicose, que é o ciclo das pentoses, tá? Todas aqui, a ribulose, eritrose, a xilose, é o ciclo das pentoses ou de Calvin-Benson, que é onde ocorre a fotossíntese no escuro e chega na glicose. E aí ocorre as glicólises para liberação de energia. Então vejam as reações químicas que ocorrem, né? Não é simplesmente o sol, a água e o gás carbônico. Então, a gente vai ter as vias que vão oxidar os carboidratos. Então, essa via glicolítica, o ciclo das pentoses, como eu falei para vocês, né, os processos fermentativos. A gente também tem as vias de oxidação em ácidos graxos, a produção da energia das moléculas, fotossíntese, ciclo do nitrogênio e fixação biológica. Essas vias todas, né, elas estão relacionadas às manutenções das células. E a obtenção e transformação das moléculas é que torna, dessa forma, o processo todo do metabolismo, que nada mais é do que transmissão, aquisição e degradação do quê? De energia. Né? Então, essa energia, muitas vezes, ela está relacionada a funções em reações de oxirredução. Então, o que seria, né, uma analogia para vocês tentarem entender? Que é um fluxo de elétrons. Então, esses fluxos que envolvem reações das perdas de elétron por uma determinada espécie, ela tem uma oxidação. E quando ela capta esses elétrons, ela sofre uma redução. Então, ao contrário, eu perco elétrons, eu oxido. Eu recebo elétrons, eu reduzo. E os sistemas biológicos, eles têm um sistema análogo ao sistema da bateria e o motor de um carro. Então, a bateria e o motor, a bateria ela gera energia para esse motor engrenar e assim gerar energia mecânica. Então, os compostos reduzidos são as fontes de elétrons para determinadas reações produzirem energia. Então, quando eu reduzo, eles são as fontes dos elétrons, certo? E aí eu produzo energia metabólica. Então, como que eles podem ser transferidos? Os elétrons, eles podem ser transferidos diretamente a partir de reações químicas
ou podem ter também combinações com oxigênio, com átomos de hidrogênio e algumas formas de íons. Então, por conta da translocação dessa energia. Então, esse processo de oxidação, esse fluxo de elétrons, é usado para a síntese do ATP, né? Que é o ácido, é o adenosina trifosfato, que é o ATP, é a energia da célula. E a respiração celular, o ATP, ele fornece a energia para transferência de outros grupos, que seriam dos fosfatos. E essa reação, ela libera energia, né? Diferente das outras que recebem a energia. Então, vejam só, a glicólise, ela vai ser quebrada, ela vai entrar, então, no ciclo, né, do ácido cítrico ou o ciclo de Krebs, então vai gerar as energias e aí vai entrar para a respiração. E dessa forma a gente tem a transferência dos elétrons e a aquisição de energia. Então, aqui eu trouxe algumas informações bastante interessantes que vão elucidar para vocês, principalmente em matérias subsequentes, em relação à função dos nutrientes dentre os compostos das plantas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma adubação com NPK, ou nitrogênio, fósforo e potássio, está relacionado à função que ela vai ter dentro do metabolismo da planta. Então, por exemplo, o nitrogênio, ela tem uma função muito importante como composto, por quê? Porque ela faz parte, então, das moléculas de aminoácidos, proteínas, das pirimidinas, dos alcaloides, das vitaminas e dos pigmentos. Ou seja, para eu ter transporte, crescimento, desenvolvimento, eu vou precisar do nitrogênio. O fósforo, ele tem uma função de armazenamento e transferência de energia. Por exemplo, quando eu falo do ATP, eu preciso do fósforo. Então, além disso, eu tenho algumas enzimas e algumas estruturas de membrana que dependem também do fósforo. Por exemplo, quando a gente fala da membrana da bicamada lipídica, que dentre a membrana plasmática nós temos os fosfolipídios, que é a camada o quê? Hidrofílica. É onde a gente tem a permeabilidade da membrana por conta exatamente desse fósforo contido na membrana. Então, ele é extremamente importante, né? Ele trabalha na parede celular também. E o potássio, ele tem uma função um pouco diferente em relação à energia e estrutura. Ele já tem uma questão aí relacionada ao potássio, a abertura e fechamento dos estômatos. Então, essas trocas com o meio, né, as relações osmóticas do potássio, essa bomba de potássio está muito relacionada a essa troca, né, dos gradientes de concentração. E predomina na forma iônica, por exemplo. Já quando a gente fala dos macronutrientes secundários, por exemplo, como cálcio, magnésio e enxofre, a gente já tem, por exemplo, o cálcio numa ativação enzimática, na permeabilidade e parede celular. Já o magnésio, ele possui, além da ativação enzimática, também tem relação com os ribossomos e a fotossíntese, principalmente na composição da clorofila. O enxofre, a gente tem também uma grande relação com a produção de aminoácidos sulfurados. Então, por exemplo, a cisteína, cistina, metionina, taurina. A gente vai ter o enxofre como um grupo ativador de enzimas e coenzimas. Então, ele é um dos principais precursores da formação de aminoácidos, principalmente dos sulfurados, e aminoácidos que são o quê? Moléculas básicas para as produções de proteína. Além disso, dos macro primários e secundários, nós temos então micronutrientes. E quais as funções deles dentro do metabolismo? A gente vai ter, por exemplo, que o boro, ele possui, né, uma função de transportar os carboidratos, e isso sendo presente como um íon borato dentro da célula. O cloro está relacionado à fotossíntese, também na questão enzimática. O cloro, né? O cobre já está relacionado às enzimas de fotossíntese. O ferro também. Geralmente os micronutrientes fazem parte da fotossíntese e as trocas de elétrons, tá? Principalmente o ferro, o zinco, o cobre. O manganês, por exemplo, a gente também tem a função dentro da fotossíntese. Então, é muito comum no início da formação aí da planta,
a gente ter problemas em relação à fixação do fotossíntese por causa do metabolismo do ácido carboxílico. E isso está relacionado, então, aos sintomas que aparecem no campo, geralmente aquela gradiente entre nervura e limbo foliar, né? Aquela bem característico tanto do manganês quanto do magnésio. Só que o manganês em excesso ele pode ser tóxico, diferente de alguns outros compostos. Molibdênio, então, o molibdênio tem uma função fundamental em relação à fixação biológica do nitrogênio e a redução do nitrato. Então, ele é enzimático também. O níquel, que é o micronutriente ativador da urease, então está relacionado aí à função também do nitrogênio. E o zinco, relacionado aí com algumas enzimas também, né, de dentre todos eles. E aí, a classificação desses nutrientes das plantas, eles possuem, então, o nome do nutriente em grupo, a absorção que ele é e a função bioquímica. Então, o primeiro grupo, que seria, né, os grupos, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o enxofre, são constituintes de compostos orgânicos, né? No caso, proteínas, aminoácidos, relacionados à absorção aí, como que a gente absorve esses nutrientes. Então, na forma de gás carbônico, na forma de oxigênio, na forma de nitrato, de amônio, de sulfato, de sulfeto. O segundo grupo, que seria o fósforo e o boro, eles já são envolvidos na transferência de energia. Então, tanto o boro quanto o fósforo são responsáveis por energia. Já o terceiro grupo, como o potássio, o magnésio, o cálcio, o manganês e o cloro, eles estão relacionados a funções de principalmente enzimáticas, balanço iônico e potencial osmótico nas células. O que está também relacionado à estrutura dessa célula e como vai ser o desenvolvimento em relação à sua composição desses elementos. E o quarto e último grupo, a gente separa como os micronutrientes, principalmente na reação da fotossíntese, como transferência de elétrons e ativação enzimática. Né? E o ciclo de produção, então, ele é um composto dentre todas essas questões que a gente está falando do metabolismo. Né? A fotossíntese como sendo um grande gerador de energia, os nutrientes que estão no solo como sendo o básico para a aquisição dessas outras funções que eu mostrei para vocês, a água como sendo responsável pela absorção desses nutrientes, o sol, radiação solar para a formação da fotossíntese, né? Todas as funções biológicas e físicas do solo relacionadas aí a tudo que nós temos, né? O clima, perda de água, evapotranspiração, absorção de nutrientes, energia e produção vegetal. Né? Então, alguns esquemas aí relacionados às funções orgânicas, a gente tem alguns componentes de formação, transformações energéticas e acumuladores de energia. Então, os fatores climáticos relacionados, a gente não tem apenas aqueles fatores do clima, mas a gente tem também os fatores relacionados ao solo. Né? Então, alguns fatores climáticos aí de disponibilidade de água e gás carbônico, os minerais que estão presentes nos solos, a fotossíntese, temperatura, luz, o potencial genético das plantas, respiração celular, e isso tudo formando substâncias orgânicas, tá? Tanto em tecidos de armazenamento, como a exportação disso, de forma a ser o nosso alimento, o nosso vestimento, papel, celulose, alimentação para animal, e outras funções aí da produção vegetal. E a bioquímica vegetal, né, são essas reações todas que se interligam a partir de uma energia solar, né, graças a pigmentos e organelas específicas da planta, como o cloroplasto e a clorofila, como sendo um pigmento que capta essa energia e a transforma. E essas reações das plantas, elas também são utilizadas para a formação tanto de moléculas quanto na formação estrutural de uma delas. Então, um exemplo, né, dessa bioquímica são os nutrientes nas reações da fotossíntese. Então, vamos lá. Né, a reação luminosa da fotossíntese que relaciona esses nutrientes. Então, a gente tem a luz, a água, né, a energia, aqui o ATP, e essa energia entra no ciclo de Calvin, que é o ciclo das pentoses,
ela vai captar mais um carbono e isso vai transformar ela num carboidrato. Então eu tenho energia. E aí como que isso tudo vai acontecer, né? Todo esse fotossistema 2, né, que é um fotossistema que a gente vai ter aqui de transferência de elétrons, ó, vai perdendo, ganhando elétrons, os nutrientes como nitrogênio, ferro, magnésio são presentes, por conta do quê? De eu precisar de todas as organelas e aqui da transferência dos elétrons, né? O ferro e o nitrogênio está também no plastoquinona, nitrogênio e o ferro aí ainda passeando pela fotossíntese, né? Novamente, o ciclo de Calvin, então tudo isso aqui, ó, tá aqui, tá? Aí ela entra aqui e ganha mais um carboidrato, né? A fixação do carboidrato, do carbono, desculpem, ocorre no ciclo de Calvin-Benson. O ciclo de Calvin, ele é a fase escura da fotossíntese, em que ele vai captar o gás carbônico e vai formar o carboidrato, né? Que é a energia, e aí a gente tem, então, as trocas com o meio, então, potássio, magnésio, fósforo da energia, e essa é a reação que ocorre dentro da onde? Aqui, ó. Onde que é isso? Isso aqui é um cloroplasto, né? É um cloroplasto, aqui é a clorofila. Então, quando a gente tem um problema na nutrição mineral, vai provocar essa reação em cadeia. Geralmente, quando a gente visualiza no campo essa deficiência nutricional, é porque a planta já está sofrendo, né? Ela sofre, coitada. Ela vai sofrer. Quando ela já está manifestando sintoma, é porque ela já está com a fome oculta há muito tempo. Ela já está tendo problemas aí em relação ao seu metabolismo. O sintoma é a última coisa que aparece, né? Ela já não está legal. Então, essa sintomatologia, como eu estou dizendo para vocês, ela vai ser consequência da absorção, do transporte, a redistribuição e as funções dentro do organismo. Então, por exemplo, quando a gente tem sintomas, principalmente nas folhas mais velhas, significa que, então, o meu nutriente que está na planta, ele tem mobilidade dentro da planta. Por quê? Porque conforme a minha planta ela vai crescendo, o nutriente que está naquela folha velha, ele sai e vai para as novas. Então, aparece o sintoma em folha velha. Por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio. Já em folhas novas, significa que aquele nutriente dentro da planta é imóvel, porque ele vai ficar nas velhas e não vai migrar para as novas, né? Então, clássicos mesmo de imobilidade é o cálcio e o boro. Os demais, o enxofre, o cobre, o ferro, o manganês e o zinco, podem manifestar em folhas novas? Podem, mas também podem se manifestar em folhas mais velhas. Então, o nitrogênio, o fósforo, o potássio e o magnésio, folhas velhas. Cobre, desculpem, cálcio e boro, folhas imóveis. E o que, por exemplo, dando um exemplo aqui na questão da deficiência do zinco, né? Quais são os fatores? A alteração primeiramente molecular vai diminuir o desenvolvimento do hormônio de crescimento, que é o AIA. A gente vai ter hidrólise das proteínas, vai ter modificação subcelular, ou seja, as paredes celulares vão ficar mais rígidas, porque elas têm menor quantidade de proteína, vai dar essa alteração, então a gente vai ter menores células em menor número, e a modificação do sintoma, do tecido, que vai ser o sintoma. E quais são da falta de zinco? A gente tem diminuição dos internódios, e as folhas geralmente elas se tornam lanceoladas, ou seja, em formato de lança. Então, o princípio que a gente tem da diagnose visual de desordem nutricional no campo é a seguinte: a parte da planta a gente vai observar. Então, por exemplo, está em folhas velhas. A gente tem clorose ou necrose. Ah, eu tenho uma clorose, né, que é um amarelecimento. Ah, eu tenho uma clorose nas folhas mais velhas. Beleza, então é uniforme ou ela é internerval ou em mancha? Se ela for uniforme, uma clorose em folha velha, eu tenho deficiência de nitrogênio. Se eu tenho uma clorose internerval ou em manchas, eu tenho uma deficiência de magnésio. Se eu tenho uma necrose, eu tenho um secamento de pontas nas margens, é potássio. E se eu tenho internerval, é deficiência de magnésio. Já quando eu tenho deficiências na parte das folhas novas, né, na parte da planta, por exemplo, se eu tenho uma clorose uniforme,
eu posso ter deficiência, então, do ferro, do manganês e do enxofre. Se eu tenho internerval, eu tenho do zinco e do manganês. Folhas novas e ápice, necrose, clorose, né? Eu posso ser de cálcio, boro ou cobre. E deformação das folhas ou dos frutos geralmente está relacionado aí ao zinco, boro e o molibdênio. Então, não é fácil identificar essa deficiência, porque elas podem ser confundidas também com outros sintomas, às vezes com doenças, ou às vezes com injúrias ou compactação do solo. Então, também, falar, eu tô com uma clorose uniforme em folha nova. Então, pode ser. Se meu solo tá, como que tá a análise do meu solo, né? Então, a gente tem que conhecer bem isso. Hoje, para dar um exemplo para vocês, hoje é muito comum, em alguns momentos, a soja apresentar deficiência de manganês. E por que que ela apresenta deficiência de manganês? Porque se a soja for RR, ou seja, se a soja for uma soja transgênica, né, com tecnologia RR, que é resistente ao glifosato, se for feita uma aplicação de glifosato, dependendo da fase, ela pode dar uma deficiência de manganês, porque o glifosato ele é um herbicida e ele pode causar, então, uma fito, não uma fito, né, mas ele pode causar uma injúria na planta, que vai dar uma travada, e isso está relacionado ao metabolismo do manganês, que vocês viram ali atrás, também está relacionado a fatores enzimáticos. E para finalizar a aula, esse é um link, que é um link do mapa metabólico. E esse mapa metabólico, então, ele vai ser o trabalho de vocês. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que faz, né? Copiar o link. A gente copia o link, ele já está aberto aqui na internet. Então, vocês colocam no Google, ele vai abrir desse jeito. E o mapa metabólico, então, ele tem todas essas etapas. Então, vamos lá, deixa eu mostrar ele inteiro para vocês. Primeiramente, a gente tem aqui, ó, os polissacarídeos, tá? Aqui a gente tem as hexoses, as pentoses. Então, aqui a fotossíntese. Aqui, a gente já tem o metabolismo do quê? Dos aminoácidos, né? O triptofano, a tirosina, aqui todos os aminoácidos. Aqui a gente vai ter, então, as pirimidinas e as purinas, né? E aqui ainda, ó, a gente tem o glutamato e... deixa eu desfazer aqui ó. Ai, meu Deus. Deixa eu afastar o mapa aqui. Tô só chegando mais perto, né? Aqui, ó. Afastar. Aqui, né, o metabolismo do nitrogênio, aqui tá a legenda de tudo. Então, esse é um mapa metabólico. Por exemplo, quando eu saio da fotossíntese, ó, os fosfolipídios, né, tudo que a gente viu nas aulas. Quando eu tenho a fotossíntese e eu vou ter a via da glicose, eu tenho essa quebra da glicose. E aí esse piruvato, ele entra onde? Ele entra no ciclo de Krebs, tá? Então, o ciclo de Krebs, que é o que gera energia, a respiração celular, a energia, etc. Tá? Então, é aqui que ele vai entrar, o piruvato, não acetilcolinesterase. Depois a gente tem o intercâmbio para as outras etapas. Então, aqui, né, a fase da fotossíntese, o ciclo de Calvin, que está aqui, né, na fase escura. E vai gerar, então, a glicose, né? Ela vai ter gerar energia, né? E isso é o tão famoso mapa metabólico, que está envolvido todo o metabolismo, a degradação, o anabolismo das moléculas. Então, a gente tem os aminoácidos que formam as proteínas, os lipídios, os ácidos graxos aqui que vão formar os lipídios, os ácidos graxos, né? A gente tem as moléculas que estão relacionadas aqui, ó,
a clorofila, hemoglobina, né? Então aqui o movimento, a ATP, a energia, onde vai ocorrer, né? Na mitocôndria, no cloroplasto, na parede celular, a formação então das pirimidinas, das purinas, né? Então tudo isso, aminoácidos, então tudo isso, ó, aqui, ó, quando a gente tem a glicose, a gente tem a lactose, galactose, ó, celulose, né? A pectina, o ácido hialurônico, todos as funções aí dos açúcares, dos lipídios, das proteínas, dos ácidos nucleicos, entrando então na formação de energia, né? O ácido, o ciclo de Krebs aqui. Bom, pessoal, com relação ao trabalho de vocês, cada grupo vai desenvolver, vai pegar vai escolher uma cultura, certo? Vai escolher uma cultura, então, eu quero milho, eu quero soja, eu quero limão, eu quero o tomate, eu quero o chá, eu quero a camomila, eu quero a mamona, o mamão, eu não sei. Vocês vão escolher uma cultura e essa cultura vocês vão escolher especificamente é, escolher especificamente não, desculpem. Vocês vão pegar todos os sintomas das deficiências de todos os macro primários, macro secundários, micronutrientes, certo? E relacionar a função de cada um deles com a deficiência e onde que isso vai interferir no mapa metabólico. Em qual rota do mapa, vai interferir essas deficiências, tá? Então, vocês pegam um mapa e tentem identificar onde eu tenho, então, cada função, né? O que o nitrogênio faz no mapa, qual a função que eu vou ter aí, de repente, da clorofila, né? Geralmente, quando a gente fala de deficiência nutricional ali, eu já dei bastante dica durante a aula do arquivo que eu enviei, mas geralmente está relacionado aí ao processo de formação da energia, então na fotossíntese. Mas eu quero que vocês peguem uma cultura, expliquem sobre as deficiências dessa cultura, de todos os macro e micronutrientes, e correlacionem onde vai interferir no mapa metabólico. Tá? Eu vou disponibilizar o link do mapa, o material teórico e essa aula para vocês poderem desenvolver a atividade. Vocês têm aí, podem fazer o grupo de vocês têm aí a aula de hoje e até uma semana para me entregar esse trabalho, mas eu quero um trabalho bem caprichado, porque na prova de vocês vai cair sobre o trabalho individual, no caso do grupo, tá? Então eu quero que vocês desenvolvam um trabalho e que consiga contemplar tudo que eu falei e pelo menos um resumo do que foi falado em aula. Tá? O que nos interessa, que é o metabolismo vegetal, a parte, inclusive, do mapa metabólico e também o que cada deficiência pode interferir aí no desenvolvimento da planta, o sintoma, aonde vai atuar cada um deles, tá bom? Então, eu estou disponível no grupo para tirarem dúvidas.